Oi, gente! Chegamos para nova aula, período simples e composto. Esse conteúdo, ele é visto no final do 8º ano e revisto no 9º ano, junto com o período composto, outros tipos de período composto. Então, vamos lá. O período simples é aquele composto por apenas um verbo ou uma locução verbal. E o período composto é aquele formado por 2 ou mais verbos ou locuções verbais. O período composto, ele é formado por mais de uma oração. E ele pode ser um período composto por coordenação ou subordinação. Atenção! O período composto por coordenação é aquele que possui orações independentes entre si. Elas não vão ter aquela necessidade de uma para entender a outra. Eu tenho duas orações formando um período composto por coordenação, porque elas são orações independentes. Eu entendo a primeira oração e entendo a segunda oração. No período composto por subordinação, essa é a diferença, também muito cobrada pelos professores, a diferença entre um período composto por coordenação e subordinação. No período composto por subordinação, eu possuo duas ou mais orações, tendo a oração principal, e as outras vão ser subordinadas a esta, porque eu vou precisar da oração principal para entender todo o período. Uma vai precisar da outra. O período, nós vamos ver primeiro o período composto por coordenação. Ele é formado o período composto por coordenação é formado por orações assindéticas e orações sindéticas. O que é uma oração assindética? É uma oração que não possui um conectivo, uma conjunção, é uma palavrinha que une as duas orações. Então, oração assindética, ela não tem esse conectivo. Por exemplo, o sono chegou, vou dormir um pouco. Esse aí é um período composto por coordenação, mas são duas orações assindéticas. Agora, as coordenadas sindéticas são orações que possuem um conectivo. Essa também é a diferença. O que é uma oração assindética, o que é uma oração sindética? Oração assindética não possui o conectivo. Oração coordenada sindética possui o conectivo. Tá? Exemplo: ela parou o carro na rua e foi fazer as compras. Qual é o conectivo? E. Esse é um conectivo de adição. As orações coordenadas sindéticas classificam-se em: a dica, 3 começando com A, uma com C, uma com E. Aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. É uma dica boa para fixar, porque nós temos várias orações para decorar os nomes, as classificações, tá? As orações aditivas, elas dão ideia de soma de acréscimo, e as principais conjunções são e, não só, mas também, tá? E a principal da aditiva, e. Maria comeu doce e bala, tá? Eu só acrescentei informação. Alternativa, ela dá uma ideia de alternância, ou uma coisa ou outra, ora faz uma coisa, ora faz outra, vai alternando. E as conjunções principais, ou, ora, e nem sempre vem ou começando, ou come o doce, ou come o bolo. Não é assim. Come o doce ou come o bolo. Também é considerado uma oração coordenada, sindética
alternativa. Agora, adversativa. A adversativa tem ideias opostas, contrárias. Mas, porém, todavia, contudo, tem outros. Todos têm que dar esse sentido de ideias opostas, tá? O menino correu muito, mas não chegou em primeiro lugar. Essa é o mas, é o conectivo, é a conjunção de ideia oposta, adversativa. Conclusiva. A conclusiva dá uma conclusão. As principais conjunções são logo, portanto, por isso. A principal que eu dou a dica para vocês gravarem de cada uma delas, depois eu vou colocar aqui. Mas vocês já podem ir anotando, ó. Aditiva e, adversativa, mas, porém. São essas duas. Conclusiva, logo, grave o logo. Está frio, logo vou colocar um agasalho. Está frio, portanto, vou colocar um agasalho, tá? Agora, a explicativa, ela dá uma explicação. E a principal conjunção dela é o porquê. Vocês vão prestar atenção na hora de fazer os exercícios que quando uma oração for classificada como explicativa, eu posso trocar a conjunção explicativa, porque, pois, que, vai dar o mesmo sentido. E é comum as orações se confundirem com conclusiva e explicativa. Para tirar essa dúvida é só colocar a conjunção. Eu estou em dúvida, a oração é conclusiva, então olha como não dá certo. Está frio, portanto vou colocar um agasalho. Vou trocar. Está frio, logo vou colocar um agasalho. Agora, por que ela não pode ser uma explicativa? Troca a conjunção. Está frio, por que vou colocar um agasalho? Não dá certo. Está frio é uma coisa. E por que vou colocar um agasalho? Não, eu vou colocar um agasalho porque está frio. Aí já vira uma oração explicativa. O menino colocou o agasalho porque está frio. Aí sim. Tá certo? Troca de conjunção na hora de decidir a classificação no exercício é uma dica boa, tá? Gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem. Lembrem de dar o seu like, inscrever no canal, divulgar esse canal e dar uma passadinha no Instagram, tá? tiarosa.20. Eu tenho dicas rápidas lá para aprender português com dicas do dia a dia, erros comuns, pra gente ir corrigindo isso aí. Um beijo, turma!